Olá, senhoras e senhores, tudo bom? No vídeo de hoje, atendendo a vários pedidos, eu vou resolver com você a prova do concurso da Guarda Municipal de Itanhaém. É difícil falar o nome da cidade, hein? Itanhaém. Ah, não. Hashtag é difícil, não consigo. Desculpa. Essa prova foi realizada agora em 2019 e foi mais uma prova feita pela VUNESP. Como eu tô bonzinho, eu preparei para você uma nova playlist aqui no canal, que é a playlist dos concursos da Guarda Municipal. Então, se você estiver treinando para o concurso de Guarda Municipal, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Lá só tem provas de matemática e raciocínio lógico também para concursos da Guarda Civil Municipal de várias cidades. Valeu? Bora ver então as 15 questões desse vídeo? Vem comigo. Essa primeira questão é a questão típica de fração da VUNESP. Os carros de Lucas e de Mino partiram juntos da cidade A em direção à cidade B pela mesma estrada. Em determinado momento, Lucas havia percorrido 3/5 do trajeto total e Mino havia percorrido 2/3 do trajeto total. Se nesse momento Mino havia percorrido 16 quilômetros a mais que Lucas, então a distância total entre as cidades A e B é de quantos quilômetros? Bom, vamos lá. Quando a gente tem um probleminha assim, dica que eu dou para você, em todo vídeo eu faço assim, né, para você pegar o jeito. Coloca as informações principais aqui do lado. Você quer saber o quê? Quer saber a distância total entre as cidades A e B. Se é o que você quer saber, então provavelmente você vai chamar essa distância total de x. Vamos colocar lá. Distância entre as cidades A e B vai ser o nosso x. A gente tem que chegar no final da questão e descobrir o valor de x. Beleza? O problema disse que Lucas tinha percorrido 3/5 do trajeto total. Já falei para você. Uma fração de alguma coisa é essa fração vezes essa alguma coisa. Então, a gente vai fazer 3/5 vezes o trajeto total. A gente disse que o trajeto total é x, então a gente vai fazer 3/5 de x. Lucas percorreu 3/5 de x. E Mino percorreu 2/3 do trajeto total. Então, Mino percorreu 2/3 de x. O problema continua dizendo que, nesse momento, Mino tinha percorrido 16 quilômetros a mais que Lucas, ou seja, Mino já tinha andado mais. Logo, a distância que Mino percorreu era igual à distância que Lucas tinha percorrido mais 16 quilômetros, ou seja, era 16 quilômetros a mais. Entendido? Se a gente sabe que a distância que Mino percorreu é igual à distância de Lucas mais 16 km, a gente pode substituir aqui o Mino e o Lucas pelas distâncias que eles percorreram. Mino 2/3 de x, Lucas 3/5 de x. Bora fazer isso? Então, a gente vai ter 2/3 de x, a distância que Mino percorreu, é igual à distância que Lucas percorreu, 3/5 de x, mais 16 km. Soma envolvendo frações. Como que você resolve? Os denominadores são diferentes, então o primeiro passo é deixar os denominadores iguais. Para isso, você pode tirar o MMC entre os denominadores. O MMC entre 3 e 5 é 15. Tirou o MMC entre os denominadores? Coloca ele lá, 15. Você vai pegar esse valor, dividir pelo denominador de cada um dos termos e multiplicar o resultado pelo numerador. Assim, ó, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10x, ok? Isso vai ser igual. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3x dá 9x. Mais 15 dividido, qual é o denominador aqui? Ó? Se não tem denominador, o denominador é 1. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes 16 dá 240. Uma vez que você tirou o MMC dos dois lados da igualdade no denominador, você vai cortar esse denominador, tá bom? Só posso cortar porque eu tirei o MMC e apliquei isso dos dois lados da igualdade. Aí você tem 10x igual a 9x mais 240. Pega esse 9x, está positivo, passa para o lado de cá, vai passar negativo. 10x menos 9x igual a 240. 10x, ou seja, 10 laranjas menos 9 laranjas dá 1 laranja. Então, eu tenho 1x. X é igual a 240. É isso que a gente quer saber? Sim, distância total entre as cidades que a gente chamou de x. Logo, essa é a resposta dessa questão. Letra C. Valeu?
Dúvida? Você já sabe, se você acompanha o canal você já sabe, se tiver dúvidas, não fique com a dúvida, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Agora, se tiver entendido, já larga o joinha no vídeo e bora compartilhar esses vídeos nas redes sociais para a gente fazer esse canal crescer ainda mais. Essa semana a gente atingiu 40 mil inscritos, olha que marca! Então, rumo aos 50 mil. Valeu? Tamo junto, hein? Bora ver agora a questão 17. Samira misturou suco puro e água e obteve 4,2 litros de certo refresco. Sabendo-se que nessa composição a quantidade de água superou a quantidade de suco puro em 1,8 litro, é correto afirmar que a quantidade total de água utilizada por Samira para fazer o refresco foi igual a quanto? Então, olha só, é mais um probleminha, né? O total é 4,2 litros, total lá do refresco. E o problema disse que a quantidade de água superou a quantidade de suco puro em 1,8 litro. A água superou o suco em 1,8 litros. O que isso significa? O que significa? Significa que tem mais água do que suco. E quanto que tem a mais de água? 1,8 litros. Então, se a gente disser que a quantidade de suco presente nesse refresco era X, a quantidade de água vai ser maior. Vai ser maior quanto? 1,8 litros. Vai ser X mais 1,8, ok? E o problema disse que, somando o suco com a água, isso vai dar 4,2 litros no total. Então, suco mais água é igual a 4,2 litros. Substituindo suco por X, água por X mais 1,8, a gente tem uma equação, né? Então, a gente vai ter suco X mais água, X mais 1,8. Isso vai ser igual ao total de refresco, 4,2. 1x mais 1x, uma laranja mais uma laranja, duas laranjas, 2x. Pega 1,8 está positivo, passa para o outro lado, vai passar negativo. 4,2 menos 1,8 dá 2,4. Esse 2 que está multiplicando, ao passar pelo lado de cá, vai passar dividindo. 2,4 dividido por 2 dá 1,2. Ou seja, a quantidade de suco é de 1,2 litros. Mas ele quer saber a quantidade de suco? Não! O problema é que quer saber a quantidade total de água. A água é X mais 1,8. Então, você tem que fazer a água é 1,2, que é o X, mais 1,8. 1,2 mais 1,8 dá 3, correto? 8 mais 2 dá 10, vai 1. 1 mais 1, 2, como que foi? 3. 3 litros de água, por isso, essa é a resposta dessa questão. Esses probleminhas são típicos da VUNESP. E nessa prova, eles estão relativamente mais tranquilos do que em outras provas de concursos semelhantes a esse. Valeu? Então, esses probleminhas são bons para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Bora ver a questão 18. Uma prova de um processo seletivo teve a participação de 42 candidatos. Desse total, a sexta parte. O que é a sexta parte? É 1/6. A sexta parte obteve a nota 4. Metade, 1/2, obteve a nota 5. E os restantes obtiveram nota 7. A média aritmética das notas de todos os candidatos nessa prova foi qual? Bom, vamos ver primeiro quantas pessoas tiraram 4, quantas pessoas tiraram 5 e quantas pessoas tiraram 7. O problema disse que o total de candidatos é 42 e que a sexta parte teve nota 4. Então, quem tirou nota 4? A sexta parte, 1/6 do vezes o total de candidatos, 42 candidatos. Pegou? Sexta parte, 1/6. 1/6 de alguma coisa é 1/6 vezes essa alguma coisa. No caso aqui, é 1/6 vezes o total de candidatos, que são 42. 1 vezes 42 dá 42, 42 dividido por 6 dá 7. 7 pessoas tiraram nota 4. Nota 5 foi a metade. Metade de 42, 42 dividido por 2 dá 21. E o restante tirou nota 7. Quanto que é o restante? É o total, 42, menos as pessoas que tiraram nota 4, menos as pessoas que tiraram nota 5. 42 menos 7 menos 21 dá 14. 14 pessoas tiraram nota 7. Agora, a gente consegue calcular a média das notas dos candidatos. Como que a gente calcula a média aritmética de alguma coisa? A gente soma os termos e divide essa soma pelo número de termos. No caso aqui, a gente vai somar
todas as notas e dividir essa soma pelo número de notas, já que aqui a gente quer saber a média das notas. Então, quantas pessoas tiraram nota 4? 7 pessoas. Então, você tem que somar o 4 7 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4, ok? Ou fazer 7 vezes 4. Quantas pessoas tiraram nota 5? 21. Então, você tem que somar o 5 21 vezes. 5 mais 5 mais 5, 21 vezes. É a mesma coisa que você fazer 5 vezes 21. 14 pessoas tiraram nota 7, então você tem que fazer 7 vezes 14, ok? Entendeu? Então, a média vai ser 7 pessoas que tiraram nota 4, 7 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa que você está somando 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 7 vezes. Mais 21 pessoas vezes a nota 5. 21 pessoas tiraram 5, mais 14 pessoas que tiraram nota 7, ok? Então, você pode fazer ou somando as notas, 4 mais 4 mais 4, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 7 mais 7 mais 7, entendeu? Ou fazer essas multiplicações. Obviamente, ao somar uma por uma, você vai correr o risco de esquecer alguma, né? Então, é mais fácil multiplicar assim, beleza? Tudo isso dividido pelo número total de notas. O número de notas é o número de candidatos, 42. 7 vezes 4, 28. 21 vezes 5 dá 105. 14 vezes 7 dá 98. Se você tem soma e multiplicação, você resolve primeiro as multiplicações. Fechou? Então, 28 mais 105 mais 98, isso dá 231. 231 dividido por 42 dá 5,5. A média foi 5,5, por isso essa é a resposta dessa questão. Essa questão foi um pouquinho mais trabalhosa que as demais questões dessa prova. Por isso, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra só questões envolvendo média aritmética para você treinar. Pega essas questões, tenta resolver uma por uma, que assim você vai ficar fera no negócio e quando cair na próxima prova, você vai acertar. Fechado? Já está inscrito aqui no canal? Se ainda não se inscreveu, não me decepcione. Venha fazer parte desses mais de 40 mil inscritos. 40 mil pessoas que estão juntas na Central dos Números. E comunidade que cresce. Estou feliz por isso, hein? Questão número 19. Um escritório gastou R$500 na compra de canetas dos tipos F e G, num total de 160 unidades. Se cada caneta F custou R$4 e cada caneta G custou R$2, então o número de unidades compradas do tipo F foi igual a quanto? Bom, se a gente quer saber quantas unidades de caneta F existiam, a gente vai dizer que o número de canetas F foi X, ok? Total de canetas, 160 canetas. Canetas F é o que a gente quer saber, o que a gente quer descobrir. A gente vai dizer que existiam X canetas F, sendo que cada caneta F custava R$4. Canetas G. Quantas canetas G existiam? Se existiam X canetas F e no total tinham 160 canetas, as canetas G serão o total menos as canetas F, concorda? 160 menos X. E o preço de cada caneta G era de R$2. O total pago foi de R$500. Então, se a gente multiplicar o número de canetas F pelo preço de cada caneta, né, R$4 vezes o número de canetas F mais R$2 vezes o número de canetas G, isso vai dar o total de R$500, entendeu? Estou multiplicando o número de canetas pelo preço de cada um. Aí somo os dois, as duas canetas, né? E aí o total vai dar os R$500. Conseguiu entender? Número de canetas vezes o preço mais número de canetas vezes o preço. Eu sei que as canetas F são X, as canetas G são 160 menos X. Bora substituir? 4 vezes X mais 2 vezes 160 menos X é igual a 500. É importante colocar esses parênteses aqui? Sim, porque os R$2 tem que multiplicar o número total de canetas G. As canetas G não são 160 menos X? Esses R$2 tem que multiplicar tanto o 160 quanto o menos X. Se você não colocar os parênteses, vai multiplicar só o 160. Entendeu? Então, a gente vai ter 4x mais 2 vezes 160 dá 320. 2 vezes menos x dá menos 2x. Isso é igual a 500.
4x menos 2x dá 2x. Pega esse 320, está positivo, passa para cá, vai passar negativo. 500 menos 320. 500 menos 320 dá 180. Esse 2 que está multiplicando, ao passar para o lado de cá, vai passar dividindo. Então, x vai ser 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá exatamente 90. Por isso, essa é a resposta dessa questão, né? X não é o número de canetas F. O número de canetas F é o que o problema pediu. Entendido? Probleminha típico da VUNESP. Você consegue resolver? Deixa a hashtag aí, eu consigo, né? Esse tipo de questão sempre está presente nas provas da VUNESP. Sempre, sempre, sempre. Você podia resolver de outra forma, poderia resolver usando o sistema. Só que eu não resolvo aqui no vídeo em forma de sistema, porque a maior parte dos alunos tem dificuldade em resolver usando o sistema. Então, assim fica mais tranquilo. Valeu? Bora ver a questão 20. Em uma marcenaria, 300 parafusos X e 480 parafusos Y serão totalmente distribuídos em pacotes contendo quantidades iguais, grifa ou iguais, de parafusos em cada um, sendo essa quantidade a maior possível, grifa a maior possível, iguais maior possível, de modo que cada pacote contenha somente parafusos X ou somente parafusos Y. Nessas condições, o número máximo de pacotes contendo parafusos Y será igual a quanto? Bom, se você grifou, você sabe do que se trata essa questão. Iguais, ele quer um número igual e o maior possível. A gente está tratando do maior divisor comum, ok? Máximo divisor comum entre 300 e 480. Como que a gente tira o MDC entre 300 e 480? A gente vai fatorar esses números usando números primos que sejam capazes de dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, 300 e 480 são números pares, logo são divisíveis por 2. 300 dividido por 2 é 150, 480 por 2 dá 240. Continua sendo par, divide por 2 de novo. 75 e 120, correto? Agora, um é ímpar, o outro é par, logo não pode dividir por 2 de novo. São divisíveis por 3? Olha se a soma dos algarismos é divisível por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 0 dá 3. 3 é divisível por 3. Então, os dois números são divisíveis por 3, ok? Divide por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 120 dividido por 3 dá 40. Agora, eles não são mais divisíveis por 3. Próximo número primo, 5. Esses números são divisíveis por 5? Sim. Um termina em 0, o outro termina em 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5, ok? 0 ou 5. Então, divide por 5. 25 por 5 dá 5, 40 por 5 dá 8. Agora, não tem mais nenhum número primo que seja capaz de dividir o 5 e o 8 ao mesmo tempo. Então, a gente termina a fatoração aqui. O MDC entre 300 e 480 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5 dá 60. Isso indica que cada pacote terá 60 parafusos. Ele quer saber quantos pacotes tem parafusos Y. São 480 parafusos Y no total. Então, divide os 480 parafusos Y pelo número de parafusos que vai existir em cada pacote. 480 dividido por 60. Essa divisão é tranquilo, né? Simplifica esse 0 com esse 0, vai sobrar 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 dá 8. Existirão 8 pacotes no máximo com 60 parafusos Y cada. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Você já sabe, se você acompanha este canal, você sabe que sempre em cada vídeo, aqui embaixo na descrição, existe uma lista de questões com temas semelhantes às questões de cada prova para você treinar. Então aqui embaixo você vai encontrar uma questão de MDC para você treinar, beleza? Pega essa questão e tente resolver por si só. Depois você vai lá no vídeo e confere para ver se você acertou, fechou? Questão número 21, questão de figuras planas. A figura mostra um terreno retangular no qual a área construída AC, essa área aqui, tem 300 metros quadrados e ocupa 30% da área total do terreno. Então, o terreno tem lados x e 20 e tem uma área construída de 300 metros quadrados que ocupa
30% da área total. O perímetro desse terreno é igual a quanto? Então, o que você sabe? Qual é a área total desse terreno? Se ele é um retângulo, vai ser esse lado vezes esse, x vezes 20 ou 20x. A área total, 20x. Qual é a área AC? O problema diz que a área AC é 300 metros quadrados. E essa área AC corresponde a 30% da área total. Então, 30% de alguma coisa é 30% vezes essa alguma coisa. Pode resolver usando fração ou número decimal. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100. Concorda? Então, eu tenho aqui, ó, 300 metros, que é a área do terreno AC, é igual a 30% da área total. O problema falou isso para a gente, né? A área construída AC tem 300 metros e ocupa 30% da área total. Então, 300 é igual a 30% da área total. 300 vai ser igual a 30%. 30 dividido por 100, né? 30%. 30 dividido por 100 é 0,3. Então, faço ou em fração ou em número decimal, que você achar mais fácil. O da muda por um ponto, que é multiplicação, e a área total, a gente calculou, é 20x. Entendido? 30% da área total. Fazendo essa continha aqui, ó, simplifica esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, vai sobrar 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, 6x. 300 é igual a 6x, pega o 6, está multiplicando o x, passa para o lado de cá, vai passar dividindo, 300 dividido por 6 dá 50. Então, x é igual a 50. 50 é esse lado maior do terreno. Ele quer saber o quê? O perímetro desse terreno. O perímetro é a soma dos 4 lados. Então, a gente vai somar x mais 20 mais x mais 20. Somar os 4 lados desse terreno, né? A gente sabe que x vale 50, então a gente vai fazer 50 mais 20 mais 50 mais 20. 50 mais 20 dá 70, 70 mais 70 dá 140. O perímetro desse terreno é 140 metros. E para treinar a questão de figuras planas, tem playlist aqui neste canal? Sim! Pode aparecer, por favor? Nesse link você encontra a playlist de figuras planas. Lá você vai treinar área, perímetro de várias figuras planas e quando chegar na sua prova você não vai errar. Fechou? Questão número 22. Em uma empresa, 28 ônibus consomem, em média, 7.000 litros de óleo diesel em 10 dias de operações normais. Desse modo, 7 dos mesmos ônibus operando em condições iguais durante 16 dias irão consumir, em média, uma quantidade de óleo diesel igual a quanto? Regra de 3 composta. O problema disse que 28 ônibus em 10 dias consomem 7.000 litros de diesel. Ele também disse que 7 ônibus, durante 16 dias, irão consumir X litros. X é o que a gente quer saber, né? Quantos litros 7 ônibus andando 16 dias irão consumir. Você precisa identificar se as relações entre a quantidade de litros e os outros parâmetros é direta ou inversamente proporcional. Para isso, você pode usar aquele esquema das setas. Se o número de ônibus aumentar, a quantidade de litros consumidos de diesel vai aumentar ou vai diminuir? Se você tem mais ônibus, você vai ter mais quantidade de diesel consumido. Então, as setas são para o mesmo sentido. Se você andar mais dias, a quantidade de diesel consumida vai aumentar ou diminuir? Se a quantidade de dias aumentar, a quantidade de diesel também vai aumentar, de diesel consumido. Então, todas as proporções aqui são diretas. Para resolver essa questão, basta seguir o sentido das setas. Você vai pegar o de baixo, dividir pelo de cima, multiplicar pelo de baixo, dividido pelo de cima, e se igualar ao de baixo, dividido pelo de cima. 7 dividido por 28 vezes 16 dividido por 10 é igual a x dividido por 7.000. Agora é só fazer continha. Pega esse 7.000 que está dividindo x, passa para o lado de cá. Por que eu posso passar para o lado de cá? Porque do lado de cá eu só tenho multiplicação e divisão. Se eu tivesse soma, eu teria que ter cuidado ao passar, tá bom? Porque se tiver soma, você vai ter que passar para o lado de cá e colocar tudo que está envolvendo a soma dentro dos parênteses. Só posso passar o 7.000 para o lado de cá, para o numerador, porque do lado de cá eu só tenho multiplicação e divisão. Combinado? Então, lembra dessa regra. Só pode passar esse denominador para o lado de cá,
porque eu tenho aqui só multiplicação e divisão. Então, eu vou ter 7.000 vezes 7 vezes 16, dividido por 28 vezes 10 dá 280. Posso fazer simplificações para fazer essa divisão. Olha só, simplifica esse zero aqui dos 7.000 com esse zero. Vai sobrar 700 vezes 7 vezes 16 e aqui embaixo vai sobrar 28. 28 posso simplificar com 7. 7 dividido por 7 dá 1, 28 dividido por 7 dá 4. Então, eu tenho 4 aqui embaixo. 16 posso dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, no fim, vou ter 4 vezes 700. 4 vezes 700 dá 2.800. Então, serão consumidos 2.800 litros de diesel, se houver essa condição que foi descrita. Conseguiu entender? Conseguiu acompanhar o raciocínio? Regra de 3 composta. Tem questão para você treinar aqui embaixo? Sim, tem questão de regra de 3 composta aqui embaixo. Na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais. A descrição vai se abrir. Lá tem o link de várias questões, incluindo uma questão de regra de 3 composta para você treinar. Valeu? Bora ver a questão 23. Questão de razão e proporção, que muita gente usa um truque, mas já disse em outro vídeo para você, não adianta você saber o truque sem saber o que você está fazendo. Muita gente levou... não vou falar essa palavra, né? Muita gente se deu mal na última prova da Polícia Militar de São Paulo só decorando o truque, porque lá tinha um detalhezinho que impedia que você conseguisse resolver, ok? Então, fica ligado no raciocínio e tenta resolver. Se você conseguir entender o raciocínio, usa o truque, resolve rapidinho, porque esse tipo de questão é bem tranquila. A razão entre a capacidade total do tanque T e a capacidade total do tanque V é 3/4. O que é razão? Divisão. Então, se você dividir a capacidade de T pela capacidade de V, isso vai dar 3/4. Sendo que a capacidade total dos dois tanques juntos é igual a 2.100 litros. Considerando as capacidades totais de V e de T, a diferença entre a maior e menor capacidade é igual a quanto? Então, ele disse que ao dividir T por V, razão, isso vai dar 3/4. O que isso significa? Significa que T é diretamente proporcional a 3 e V é diretamente proporcional a 4. Para transformar esse símbolo de proporcionalidade em igualdade, acrescenta, multiplica uma constante e em todo vídeo eu uso a constante K. Posso usar a letra que eu quiser, né? Então, T vai ser igual a 3 vezes K, V vai ser igual a 4 vezes K. O problema diz que a capacidade dos dois tanques juntos, T mais V, é 2.100. Então, T mais V é 2.100. Substitui o T e o V por 3K e 4K, respectivamente. A gente vai ter 3K mais 4K é igual a 2.100. 3 mais 4 dá 7, 7K é igual a 2.100. Pega o 7 que está multiplicando, passa para o de K, vai passar dividindo. K vai ser 2.100 dividido por 7. 2.100 dividido por 7 dá 300. Ele quer saber o valor de K? Não, ele quer saber a diferença entre as capacidades, ou seja, a subtração entre as capacidades. Se uma é 4K e outra é 3K, a gente vai fazer a subtração. Diferença entre V e T, V menos T. V é 4K, T é 3K, 4K menos 3K. Isso dá 4 laranjas menos 3 laranjas, uma laranja. Então, K é igual a 300. Então, coincidência, né? De fato, deu o valor de K. K é igual a 300. Então, essa diferença vale 300 litros. Entendido? Nessa questão, dava para você usar o seu truque de concurseiro tranquilo, né? Soma aqui 3 mais 4, 7, divide 2.100 por 7, chega nos 300. Chegou na resposta da questão. Beleza? Chegava tranquilo usando o truque, mas fica ligado porque vai ter questão que você não vai conseguir resolver usando o truque assim diretamente, vai precisar fazer uns ajustes. Combinado? Questão número 24. Trafegando a uma velocidade de 90 km por hora, um veículo percorre x metros por segundo. Se o condutor desse veículo fechar os olhos por 5 segundos, para que você vai fazer isso, meu filho? Para que você vai fechar os olhos enquanto está trafegando? Ô, lerdeza! Se o condutor desse veículo fechar os olhos por 5 segundos, ele irá percorrer às cegas uma distância igual a quantos metros? Questão de conversão de unidades de medidas. O problema disse que o veículo percorre 90 km em 60 minutos. E ele disse que esse veículo percorre x metros por segundo.
Como que a gente transforma quilômetros em metros? Então, lembra lá da escala, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Para transformar de quilômetro para metro, você tem que andar para a direita 1, 2, 3 casas, ou seja, vai acrescentar 3 zeros. De 90 quilômetros, a gente vai passar para 90 mil metros. 90 quilômetros é a mesma coisa que 90 mil metros. 60 minutos, como que a gente transforma minutos em segundos? A gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, para transformar minuto para segundo, basta multiplicar por 60. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Ou seja, esse veículo vai andar 90 mil metros em 3.600 segundos. Se ele fechar os olhos por 5 segundos, vai percorrer x metros. Faz essa regra de 3 e chegou na resposta da questão, ok? 3.600 vezes x vai ser igual a 5 vezes 90 mil. 3.600x é igual a 5 vezes 90 mil. 5 vezes 90 mil dá 450 mil. Pego 3.600, que está multiplicando, passo para o lado de cá, vai passar dividindo. Aqui você pode simplificar, simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 4.500 dividido por 36, aí a divisão fica mais fácil, ok? Isso vai dar 125 metros. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida, gente? Vocês estão entendendo? Se estiver entendendo, deixa o joinha aí do vídeo. Deixa o joinha no vídeo que a cada joinha que você dá, o vídeo chega para mais pessoas. Então, deixe o seu joinha nesse vídeo, por favor. E já sabe, se tiver dúvidas, pergunta, não fica com a dúvida. Ficar com dúvida é querer errar a questão na próxima prova que você vai fazer, tá bom? Bora ver a questão 25, questão de sólidos geométricos. Considere um recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, conforme mostra a figura, com medidas indicadas em centímetros. Sabe-se que esse recipiente contém 360 centímetros cúbicos de água que preenchem 3/4 da sua capacidade total. Então, essa água preenche 3/4 da capacidade total desse tanque. A medida da altura desse recipiente, indicada por H na figura, é igual a quanto? Então, primeiro, qual é a capacidade total desse tanque? Para a gente calcular a capacidade total, a gente vai calcular o volume desse tanque. A gente vai multiplicar a largura pelo comprimento pela altura. 6 vezes 10 vezes H, isso dá 60H. Correto? Capacidade total, 6 vezes 10 vezes H, o que dá 60H. O problema disse que essa água equivale a 3/4 da capacidade total. Então, a gente vai fazer 3/4 vezes a capacidade total. 3/4 vezes 60H. 3 vezes 6 dá 18. Então, eu vou ter 180 vezes H dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. Então, eu tenho 45H. Entendeu? 3 vezes 60, 180. 180H. 180 dividido por 4, 45. 45H. Não pode esquecer do H que está aqui, né? O problema disse que esse volume é igual a 360 centímetros cúbicos, não é? Não tem 360 centímetros cúbicos de água? Essa água não é 3/4 da capacidade total? Então, 3/4 da capacidade total é igual a 360 centímetros cúbicos, igual a 360. Sendo assim, 45H é igual a 360. Pego 45, está multiplicando, passo para o lado de cá dividindo, H vai ser 360 dividido por 45. 360 dividido por 45 dá exatamente 8. Então, a altura desse recipiente é de 8 centímetros. Essa é a resposta dessa questão. E para treinar esse tipo de questão, questão de sólidos geométricos, você vai acessar esse link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link tem a playlist só com questões de sólidos geométricos que eu te recomendo para você ficar fera no negócio. Fechou? Vamos para a questão 26. Em um levantamento sobre a ocorrência de uma infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, 1 em cada 5 motoristas ouvidos admitiu utilizar celular enquanto dirige. 1 em cada 5 utiliza celular, ou seja, 1 em 5 usa celular. 4 desses 5 não usam celular, não é? Se 1 em 5 usa, isso significa que o resto, os 4 outros, não usam celular.
Se 520 motoristas afirmaram que não utilizam o celular enquanto dirigem, então o número total de motoristas ouvidos nesse levantamento foi qual? Outra questão que pode ser resolvida usando regras de 3. Então, o problema disse que quando tem um total de 5 pessoas, uma usa celular. Então, a gente infere que se uma usa celular em um total de 5, 4 não usam celular. Ele disse que 520 pessoas entrevistadas, 520 pessoas entre as que foram entrevistadas não usavam celular, 520 não usam celular. E quer saber o total de pessoas. Então, você tem uma regra de 3 simples, ó. 5 no total estão para 4 que não usam celular, X no total estão para 520 que não usam celular. Esquece essa parte aqui, ok? 5 está para 4, X está para 520. Faz a regra de 3. 4x igual a 5 vezes 520. Pego o 4 que está multiplicando, passo para cá, vai passar dividindo. X igual a 5 vezes 520 dividido por 4. Isso dá exatamente 650. 650 pessoas foram entrevistadas, por isso essa é a resposta dessa questão. Conseguiu entender? Tranquilinha, não é? Só fazer a regra de 3. Só que você tinha que perceber que ele estava falando das pessoas que não usam o celular. Então, a condição inicial, 5 está para 4 que não usam, logo x vai estar para essas 520. Entendido? Questão número 27. Outra questão de figuras planas, nesse caso de triângulo. Uma folha retangular ABCD foi dividida em duas regiões triangulares congruentes e recortada seguindo a linha indicada pelo segmento DB. Conforme mostra a figura com dimensões indicadas em centímetros. A área original da folha ABCD era igual a quanto? Para a gente calcular a área dessa folha retangular, a gente tem que descobrir o valor desse lado DC. Se a gente tem aqui um triângulo retângulo, a gente consegue descobrir o valor deste lado, que eu chamei de x, usando o famoso teorema de Pitágoras. Concorda? O quadrado da hipotenusa, 25 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais 15 ao quadrado, né? Sabe que os catetos são os lados do triângulo que estão formando o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ok? 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 25 vezes 25, 625. 15 vezes 15 dá 225. Pega esse 225, passa para o outro lado, vai passar negativo. Isso é igual a x ao quadrado. 625 menos 225 dá 400. 400 é igual a x ao quadrado. Esse quadrado, ao passar para o lado de cá, vai passar como raiz quadrada. Então, x vai ser raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20, né? Por que raiz quadrada de 400 é 20? Porque 20 vezes 20 dá 400. Então, x vale 400. X vale 400. X vale 20. O problema é saber a área dessa folha. A área da folha é esse lado vezes esse. É 15 vezes 20. 15 vezes 20, ou 20 vezes 15, dá 300. Então, a área da folha era de 300 centímetros quadrados. Já deixei na outra questão o link da playlist de figuras geométricas. E lá nessa playlist, com certeza, vai ter uma questão para você treinar teorema de Pitágoras. Valeu? Bora ver a questão 28. Em um laboratório, há 5 atendentes trabalhando simultaneamente para protocolar exames, sendo que cada atendente demora, em média, 4 minutos para atender um paciente. Então, cada uma das 5 atendentes demora 4 minutos para atender um paciente, só que elas estão trabalhando simultaneamente. Nessas condições e sem haver interrupções, o tempo necessário para atender 60 pacientes será de aproximadamente quanto tempo, né? Quantos minutos ou horas e minutos? Bom, outra questão que você pode resolver usando uma regra de 3 simples. Então, você sabe que 5 atendentes demoram 4 minutos para atender um paciente, né? Não, cada atendente demora 4 minutos para atender um paciente. Se você tem 5 atendentes, 5 pacientes vão ser atendidos durante esses 4 minutos. Por quê? Porque as 5 atendentes estão trabalhando ao mesmo tempo, simultaneamente. Entendeu? Olha só, cada atendente demora 4 minutos para atender um paciente. Ou seja, uma atendente demora 4 minutos para atender um paciente. Só que não tem só uma atendente trabalhando, tem 5 atendentes trabalhando juntas. Então, 5 pacientes serão atendidos
em 4 minutos. Beleza? Faz a regra de 3. 5 pacientes são atendidos em 4 minutos, 60 pacientes serão atendidos em X minutos. Então, a gente vai ter 5 vezes X igual a 4 vezes 60. Pega o 5 que está multiplicando, basta praticar, vai passar dividindo. X vai ser 60 vezes 4 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12, 12 vezes 4 dá 48. Então, essas atendentes demorarão 48 minutos para atender esses 60 pacientes, por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Questão 29, que é a penúltima questão dessa prova. Vou até aumentar aqui porque ficou pequeno. O gráfico de setores mostra os percentuais dos gastos adicionais que incidem sobre o valor da compra de um imóvel na cidade de São Paulo. Então, ele deu para a gente este gráfico, né? Gráfico de outros gastos com o percentual sobre o valor do imóvel. Então, em relação ao valor do imóvel, o imposto municipal corresponde a 3%, a escritura 0,5% e o registro 0,4%. Se Daniel teve R$ 15.600 de gastos adicionais na compra de um imóvel, então esse imóvel foi comprado por quantos reais? Mais uma questão que você pode resolver usando regra de 3. Olha só. Primeiro, qual é o valor dos gastos envolvidos na compra desse imóvel, né? Então, total de gastos adicionais. Você sabe que são 3% do imposto municipal, mais 0,5% da escritura, mais 0,4% do registro. Soma essas porcentagens. 3 mais 0,5 mais 0,4 dá 3,9. Então, 3,9% de gastos adicionais. O problema disse que o Daniel teve R$ 15.600 de gastos adicionais. Então, você sabe que esses 3,9% correspondem a 15.600. Ele quer saber o preço do imóvel. O preço do imóvel é 100%, né? Então, 100% vai equivaler a X reais. Só resolver a regra de 3. 3,9x é igual a 100 vezes 15.600. Pega esse 3,9, passa para o radical, vai passar dividindo. X vai ser 100 vezes 15.600, acrescenta 2 zeros, vai dar 1.560.000. Isso dividido por 3,9. Para fazer essa divisão mais fácil, anda com a vírgula uma casa para a direita. Ao andar com a vírgula uma casa para a direita, acrescenta mais um zero aqui. Então, você vai ter 15.600.000 dividido por 39. Isso vai dar R$400.000. Essa é a resposta dessa questão. Ele pagou R$400.000 por este imóvel. Certinho? Dúvidas? Questão de interpretação de gráficos. Para esse tipo de questão, vou deixar uma playlist para você aqui, ó. Nesse link você encontra só questões envolvendo gráficos e tabelas para você treinar. Se você tem dificuldade em ler essas informações apresentadas em gráficos, dá uma conferida nesse link que apareceu para você treinar esse tipo de questão. Fechou? Agora a gente vai para a última questão desta prova. Vamos lá? Um carro consumiu 60 litros de gasolina para percorrer 480 km. Admitindo-se condições equivalentes para percorrer 840 km, esse carro consumirá uma quantidade de gasolina igual a quanto? Essa questão parece até pegadinha, né? É uma questão muito direta que mostra para você que é uma questão de regra de 3. Ela deu 3 valores e quer saber o quarto valor. Então, você tem 60 litros estão para 480, X litros estarão para 840. Resolve a regra de 3. 480 vezes X é igual a 60 vezes 840. Pega o X, o 480 que está multiplicando o X, passa para o radical, passar dividindo. Então, X vai ser 60 vezes 840 dividido por 480. Aqui você pode fazer várias simplificações, esse zero com esse zero, depois divide por 6 aqui o 60 e o 48 e assim vai facilitar a sua conta. No fim, você vai chegar no resultado de 105 litros. Essa é a resposta dessa questão, simples assim. Essa última questão foi a questão, ó, tranquilinha dessa prova, né? Não tinha que complicar, não tinha mistério, não. Você tem 3 valores que achar um quarto, usa lá a regra de 3, certinho? É isso, pessoal. Essas eram as questões dessa prova. Espero que você tenha curtido as explicações. Se curtiu, lembra, larga o joinha no vídeo, pode se inscrever aqui no canal
é de graça, você vai fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. Então se inscreve aí, dá a sua força, bora fazer esse canal crescer ainda mais, combinado? Se quiser compartilhar esse vídeo nas redes sociais, não se acanhe, compartilhe, manda pelo WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde quer que seja, espalhe esse conteúdo. Esse país precisa de pessoas que saibam matemática. Valeu? É isso, bons estudos e até a próxima!